Olá, pessoas! Meu nome é Cláudio Mantovani, sou malacólogo e vocês estão no canal Moluscando em 10 minutos. Aqui vamos falar de assuntos relacionados com os moluscos. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior em que nós falamos da formação da concha, iniciando pelo perióstraco. E agora vamos dar continuidade falando da parte calcária da concha. A concha pode ter várias camadas calcárias, de uma até 6 camadas. O que mais é comum é encontrarmos 2 camadas na concha. Essas camadas recebem o nome de óstraco e hipóstraco. Então, na figura, a gente tem a parte mais externa, que é o perióstraco, que nós falamos no outro vídeo. Para quem não viu, vou deixar o link para acessar aí embaixo. Depois nós temos, logo abaixo do perióstraco, o óstraco. Lembre-se que óstraco quer dizer concha. E abaixo do óstraco, o hipóstraco. Hipo quer dizer abaixo de. Então é a parte da concha calcária abaixo da outra parte, da outra camada. E aqui na figura a gente ainda pode ver o epitélio externo do manto ou pálio, que é o que secreta a concha, certo? Lembrando que a concha então calcária é de carbonato de cálcio e os íons carbonato e cálcio devem estar presentes para que o animal consiga então fabricar o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele pode estar presente de várias formas de cristais na concha. Pode ser de aragonita, pode ser de calcita. São as duas formas mais comuns, aragonita e calcita. Em algumas situações, aparece também uma outra forma cristalina, que é a vaterita. Geralmente ela está presente na parte de cicatrização. Quando um animal sofre um acidente, a concha quebra e ele refaz. Nessa parte que ele refaz, muitas vezes está presente a vaterita. Tanto o óstraco quanto o hipóstraco podem ter tipos de cristais diferentes, formando as suas camadas. Então, aqui só para exemplificar, existe uma forma chamada de prismática ou colunar. Vocês estão vendo aqui, ó, de aragonita e de calcita. A superfície dessas camadas vocês veem aqui do lado em microscopia eletrônica de varredura, a colunar de aragonita e a de calcita. Podem ter estruturas cristalinas laminares ou foliares, né? Também de aragonita e também de calcita. Aqui parecem uns tijolinhos, né? Parece que é laminar, né? De lâminas. Tanto de aragonita quanto de calcita, e aqui do lado vocês veem também uma vista superior dessa cristalização de aragonita e de calcita. Estruturas cruzadas, aqui de aragonita, a vista superficial. Granulares, também de aragonita, aqui a vista superficial. E as esferulíticas, em que as lamelas são radiais. E aqui eu só tenho um esquema para mostrar, não tenho uma fotografia, ok? Quem é que fabrica, então, a parte calcária da concha? É o manto, é o pálio. Ele sempre é o que é responsável pela fabricação da concha. Nessa imagem vocês veem pintadinho aqui de verde todo o epitélio que fabrica a concha. Tá? Se a gente pudesse aumentar, então a gente aumentaria aqui, vamos dar uma olhadinha, e veríamos que é um epitélio uniestratificado, ou seja, só tem uma única camada de célula presente nesse epitélio. Tá? Diferente do nosso humano, por exemplo, em que é pluriestratificado, nós temos mais de uma camada. Essa camada é comum em invertebrados. Muito bem, aqui na imagem vocês continuam a ver em verde aqui o epitélio do manto,
verde claro e verde escuro. Por quê? Verde escuro, essa parte aqui, ó, são as células colunares que secretam o óstraco, que no desenho é a parte marronzinha da concha. E em verde claro, as células cuboidais que secretam o hipóstraco. Então aqui é a camada laranjinha da concha nesse desenho. Então as células têm formatos diferentes e secretam partes diferentes da concha calcária. Normalmente a gente tem nos livros, né, a borda do manto sempre representada por 3 pregas ou dobras, né? Isso é típico de bivalve. A termos de comparação, eu coloquei aqui uma imagem de um gastrópode, porque isso varia dentro do filo molusca. Então, 3 dobras é típico de bivalve. E gastrópode, que é o maior grupo, ele pode ter ou uma dobra ou uma prega, 2 ou até 3. O mais comum é ter apenas uma. Tá? Então é só para vocês verem a diferença que tem entre as classes. Como é que o animal obtém o cálcio e o bicarbonato para fazer a concha? Bom, ele pode se alimentar e nessa alimentação vem esses íons, né? Tanto o bicarbonato quanto o íon cálcio. Mas nos que são aquáticos, eles estão em contato direto com a água, o epitélio interno do manto e as brânquias também podem fazer essa absorção. E isso vai para o sangue, né? E a partir daí, então, o animal passa a fazer a biomineralização. O que é a biomineralização? É uma mineralização feita por um organismo vivo. No caso aqui nós estamos falando dos moluscos, eles que vão fazer essa biomineralização. Tá? Então eles vão cristalizar o carbonato de cálcio. Tá? O epitélio externo do manto é que vai fabricar tanto a matriz orgânica quanto os cristais de cálcio. E ela vai liberar para o espaço extrapalial. O que é esse espaço extrapalial? Nessa imagem a gente vê o espaço que fica entre o epitélio do manto e a concha. Óbvio, nessa figura está muito ampliado esse espaço, ele não é tão grande assim, mas ele está desenhado dessa forma para a gente poder entender melhor. Então, de novo aqui, esse espaço extrapalial, que é preenchido por um fluido extrapalial meio gelatinoso, é onde então são liberados o carbonato de cálcio e os componentes orgânicos da matriz. Aqui então, de novo, as células colunares vão secretar a parte do óstraco ou camada prismática e as células cuboidais vão secretar o hipóstraco ou camada lamelar ou ainda a camada nacarada. Tá? Essa matriz orgânica ela vai servir como um molde para que os cristais sejam depositados e formar a concha. Do que ela é formada? Ela é formada de proteínas insolúveis, glicoproteínas, quitina e outros polissacarídeos ácidos. Como é que funciona? O epitélio externo do manto fabrica tudo isso e manda para esse espaço extrapalial. E lá ocorre a organização da matriz para formar uns espaços para os cristais de carbonato de cálcio serem montados. Geralmente tem um auxílio de umas células chamadas de hemócitos, porque são células do sangue. E essas células, muitas vezes também chamadas de amebócitos por causa dos movimentos que fazem, né? Elas atravessam o epitélio do manto aqui, caem no espaço extrapalial e ajudam a conduzir tanto a parte de cálcio quanto a parte de matéria orgânica para a construção então dessa matriz orgânica, né? Nessa imagem a gente vê interessante o antígeno produzido no epitélio e que é uma proteína. E ele então ele é liberado, os hemócitos capturam, né, internalizam essa proteína aqui, né, o antígeno, e vai até lá a parte aonde vai ser produzida
a camada prismática, né, para poder formar a matriz. Tá? Além da parte proteica, esse exemplo aqui do antígeno é só uma das proteínas, né? Além da parte proteica, tem também a parte de carbonato de cálcio que ele também, o hemócito também transporta, né? Bom, como eles são móveis dentro dessa cavidade, eles podem chegar em algumas partes, né, mais distantes do epitélio que não tem contato, né, e aí vão poder formar os moldes, né? Então nessa imagem a gente consegue ver aqui, ó, os moldes feitos de proteína, que é a matriz orgânica. Quando esses moldes são feitos, depois ocorre a deposição de carbonato de cálcio, né, para fazer os prismas. No caso aqui nós estamos falando da camada prismática, aonde predomina então a calcita, né, e que vai preencher esses moldes aqui. Então aqui estão vazios e aqui já estão preenchidos de calcita. E aí essa parte da camada prismática já está pronta. Mas para vocês entenderem melhor, vamos dissolver essa matriz orgânica e olhar nessa imagem como seria sem ela, né? Então aqui só os prismas de calcita sem a matéria orgânica, ok? E para finalizar, a gente está vendo aqui então a camada prismática ou óstraco na transição com a lamelar ou hipóstraco. Num corte de uma concha, a gente também vê aqui, ó, a camada prismática, que seria essa, sobre a camada lamelar, que é essa daqui. Tá? Só para vocês entenderem, isso é uma concha em corte. Se a gente for olhar depois ela num aspecto inteiro, né, a gente tem a face externa e a face interna da concha, né, das válvulas aqui, região ventral dorsal. Essa parte é a camada lamelar, que está aqui na face interna, que é essa parte aqui. E no caso dessa espécie, né, é possível ainda a gente observar a camada prismática mesmo pela face interna, né? Não está toda coberta pelo hipóstraco, certo? Essa camada lamelar aqui, no caso dessa espécie, é uma camada nacarada. Mas a camada nacarada vai ficar para um outro dia. Então, hoje nós vamos encerrar e no próximo vídeo a gente tem a terceira e última parte sobre a formação da concha. Aqui novamente então a bibliografia consultada que eu usei para fazer esses slides, né? E dessa apresentação, da anterior e da próxima. Bom, se vocês gostaram, dê um joinha. Quem quiser ainda ver a terceira parte, se inscreva para assistir então o restante desse assunto sobre a formação da concha, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.